Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os Críticos. E os críticos estão aqui mais uma vez para uma entrevista super bacana. Nosso convidado de hoje é Rafael Montes. Eu vou apresentá-lo como criador, mas na verdade eu sei que ele faz um bocado mais de coisas no seriado Bom Dia Verônica, da Netflix. Estreou a segunda temporada, se não me engano, agora, recentemente, material super fresco. Então eu vou receber aqui o Rafael. Olá, Rafael, tudo bem, querido? Olá, Rogério, tudo bem? Prazer estar aqui batendo papo com você. Vamos Opa, falar de Bom Dia, Verônica e um pouco mais. e um pouco mais. Então, vamos começar por isso. Criador, produtor executivo, roteirista. Você dirigiu algum episódio? Não, dirigir eu não sou diretor. Tá. Pô, só isso faltou? Eu Pô, acho que mas você já tem. eu tenho 31 anos, vou fazer 32 agora em setembro. Opa! E dá tempo de aprender a dirigir ainda, então qualquer dia eu aprendo. Pô, cara, tô assim, olha, parabéns, porque não é, né? Não é a primeira temporada. Já tinha participado em todo esse trabalho, você já teve na primeira temporada. Eu sei que é um intervalo, há um gap grande de produção entre a primeira e a segunda. Acredito que também é ampliado muito em função de pandemia, né? Mas, enfim, podemos falar sobre isso. Eu queria começar, então, já que você é jovem, né? Quais são suas influências, digamos, nesse seriado policial, nessas histórias policiais? Tem alguma influência mais forte ou é uma grande amálgama de influências? A minha carreira vem da literatura. Eu antes de trabalhar com série, com televisão e cinema, eu escrevi muitos livros e continuo escrevendo livros e amo fazer literatura. Então, eu tenho muitas referências literárias. A Agatha Christie é uma referência muito forte, o Stephen King também, o Arthur Conan Doyle, que escreveu as histórias do Sherlock Holmes. Mas eu acho que o escritor e o contador de história, seja para cinema, para televisão ou para literatura, tem muitas referências, né? De Bom Dia, Verônica, especificamente, eu vejo muito... Desde o início, quando a gente foi fazer os livros, eu queria fazer uma espécie de O Silêncio dos Inocentes do Brasil. Então, as histórias do Thomas Harris, né, que é o autor do Silêncio dos Inocentes, e também os filmes do Silêncio dos Inocentes, né, que é Dragão Vermelho, Hannibal, etc. Acho que são fortes referências para Bom Dia, Verônica. Seven, o filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, O Colecionador de Ossos, a primeira temporada, eu acho que também cai em algum lugar, em alguns filmes que são mais suspense e terror, como Jogos Mortais. No universo de séries, eu confesso que as minhas referências não são tão próximas de Bom Dia, Verônica. Assim. Eu gosto muito de Breaking Bad, de Sopranos, de Succession, enfim, gosto de umas séries que saem um pouco da estrutura de uma série policial clássica. Pegou só filé mignon, né, cara? Os caras realmente são craques, né? E coincidentemente eu gosto muito deles todos. Primeiro, vamos lá, trabalho a quatro mãos, né? Você e Ilana, que dividiram tanto a primeira quanto a segunda temporada. Como é que foi esse trabalho? Quer dizer, há uma prioridade sua, uma prioridade dela, vocês trocam ideias? Como é que funciona essa dinâmica? Então, a Ilanita é uma grande parceira, a gente se conheceu há alguns anos durante um evento literário, e eu propus a ela que a gente fizesse um livro em parceria. E assim a gente fez Bom Dia, Verônica, o livro. Ela conta para mim que nunca tinha pensado em escrever ficção. Ela é uma autora de não ficção, uma criminóloga. E eu falei, Lana, vamos junto fazer esse livro de ficção que vai dar certo e tudo mais. E assim eu trouxe a Ilana para a ficção literária. Nessa época eu já trabalhava com televisão, eu tinha feito uma série chamada Espinosa no GNT, uma série na Globo e a novela Regra do Jogo também na TV Globo como colaborador. Então eu já transitava nesse meio audiovisual e a Ilana não transitava, e na verdade também não tinha tanta vontade. Eu e a Ilana estamos também em momentos diferentes da vida. A Ilana tem 60 anos, enfim, a gente está
E ela fala, Rafa, eu já não estou na idade de começar a experimentar coisas. Mas eu discordo, ela é super criativa e super jovem. E então, quando eu levei o projeto de série para a Netflix, eu mais uma vez falei, Lana, vem trabalhar, vamos fazer essa adaptação para o audiovisual. E a Ilana não tinha essa experiência de roteiro, e eu falei, isso pode ser muito bom, porque ela, mesmo na época, hoje em dia ela é uma roteirista profissional, mas na época, não tendo experiência de roteiro, ela tinha uma experiência de vida, de vivência, de conhecimento policial, mas também não só policial, mas humano. Então, é uma troca muito feliz. A gente costuma dizer, quando a gente está trabalhando junto, que se a gente não encontrou ainda uma ideia de que os dois gostam, a gente não encontrou a ideia, né? Então, realmente é um trabalho muito de convencimento, de argumento. Às vezes demanda um tempo, né? A gente, quando discorda, não é que a gente encontra a solução rápida, a gente vai cada um para sua casa, vamos pensar, eu falo o que me incomoda na ideia, ela fala o que incomoda ela, e assim a gente vai administrando. E especificamente no caso da série, isso também digo por experiência própria, por já ter passado por outros processos em que isso não foi assim e por isso não funcionou. Eu acho muito importante ter claramente um comando, ou seja, ter alguém que uma bela hora vai lá e fala, é por ali ou é por acolá. Porque é inevitável, a gente chega em momentos de discordância em que alguém tem que tomar uma decisão, porque senão fica parado no mesmo assunto, claro, na mesma discussão, e o processo criativo não vai para frente. No caso do Bom Dia Verônica, essa pessoa sou eu, mas acho que nunca precisei fazer uso dessa autoridade, não. Sempre tentei resolver. Talvez tenha feito uso assim, de uma maneira um pouco mais por processo mesmo. Mas, em geral, a nossa troca é muito, muito positiva, e aí eu tenho um privilégio enorme de trabalhar com a Ilana. Do começo, livro, enfim, todo esse processo, nós estamos falando de que ano exatamente? Rapaz, eu sou péssimo com datas, deixa eu pensar aqui. 2000, é que você é jovem. 2000, salvo engano, 2016 ou 2017 foi quando a gente começou a escrever o livro juntos. E o livro saiu... acho que o livro saiu em 2017, então é 2016, 2017 o primeiro livro sai. E tem uma coisa curiosa, porque eu estava escrevendo o meu outro romance, que é Jantar Secreto, junto com Bom Dia Verônica. E os dois, por uma coincidência, saíram na mesma semana. Um é Jantar Secreto, do Rafael Montes, e o outro, Bom Dia Verônica, de Andrea Kilmore, porque a gente decidiu publicar o livro sob pseudônimo, originalmente. Né? Então ninguém sabia quem era Andrea Kilmore, e Rafael Montes, por causa dos livros anteriores, do Dias Perfeitos, dos Suicidas, as pessoas já conheciam, então já... E aí eu tenho uma página de jornal, acho que é do Estadão, que saiu uma grande resenha do Jantar Secreto e uma pequena notinha do Bom Dia Verônica, porque não sabiam que era da mesma pessoa. Então foi bem divertido esse momento de escrever dois livros ao mesmo tempo e de publicar um sob pseudônimo sem que ninguém soubesse quem era o autor. Me diz uma coisa, do momento do Marco Zero, né? Vocês imaginavam 2 temporadas, digamos assim? No momento zero, eu digo, a partir do momento que a Bom Dia Verônica se torna uma série. Vocês tinham já esse compromisso com 2? Eu vou falar 2 temporadas, depois a gente fala mais um pouquinho. Próximo degrau? Então, desde o início, a gente tem uma vontade de fazer nos livros uma trilogia, né? Bom Dia Verônica, Boa Tarde Verônica e Boa Noite Verônica. Daí o título. O título nasce desse processo até criativo que eu acabei de te contar, meu com a Ilana. A Ilana, quando a gente estava escrevendo um livro, um dia me manda um e-mail em que ela diz assim, a gente estava discutindo, ia contar a história da Verônica, que era uma escrivã de polícia, e tal, Rafa, mas eu preciso entender quem é essa personagem melhor, tal. E ela me manda um e-mail cujo assunto era Bom Dia, Verônica, porque ela tinha acabado de acordar e ela estava meio quase incorporada com a Verônica. E ela escreve um texto em primeira pessoa falando, oi, eu sou a Verônica, eu sou escrivã de polícia na Delegacia de Homicídios de São Paulo, e eu acordo, e aí eu tenho meus filhos, e aí... Tinha um texto em primeira pessoa narrando como se fosse a rotina da Verônica, né? Quem era a Verônica, o que ela pensa do mundo, etc. E aí,
desse, digamos, perfil de personagem, tem algumas coisas que a gente usou, outras não, outras eu falei, Lana, é muita coisa, porque a Verônica, eu brincava que ela era um guarda-chuva de problemas, ela tinha todas as questões do mundo, a gente tem que escolher qual é a questão que a gente quer que tenha. Mas, ao mesmo tempo, foi desse meio que eu lendo, falei, a gente não quer fazer uma trilogia? Aí também já referenciado, como você perguntou, o Silêncio dos Inocentes, que também é uma trilogia que virou agora, mais recentemente, com a origem do Hannibal, que é um 4º livro. Eu falei, cara, vamos fazer Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Quando, então, eu vendi a série para a Netflix, a gente tinha a primeira temporada prevista e possibilidade de renovação, assim como temos agora de 2ª para 3ª temporada, né? Assim, a Netflix leva um tempo após o lançamento da temporada para renovar para a próxima. Então a gente não pode confirmar que vai ter uma 3ª temporada, porque isso seria mentira, mas pode pedir e torcer para que as pessoas maratonem, comentem nas redes sociais, postem críticas positivas, indiquem para os amigos, façam barulho, e fazendo esse barulho a gente vai chegar... Vou dar meu testemunho aqui, pelo amor de Deus, Netflix. Tem que ter uma 3ª temporada. O negócio não desceu aqui, tá mal parado. A gente precisa avançar, o próximo vilão. A gente também vai chegar lá, mas vou fazer a minha parte, Rafael. Você pode ficar tranquilo. Isso, ótimo, Rogério, obrigado. Então, sim, desde o início a gente tem essa vontade, mas a gente lançou a primeira temporada sem saber se teria uma segunda, e assim foi renovado para a segunda, e agora a gente torce para que chegue uma 3ª. Perfeito. Eu queria falar em especial, deixa eu achar a imagem aí para saber o que foi pensado, né? Obviamente que a história é a Verônica, a personagem Verônica, mas vocês capricham muito nos vilões, eu diria, né? Uhum. Do Moscovis na primeira temporada, além de eu acho a interpretação dele natural, orgânica, como dizem, gostam de dizer. Então, e ele vai do bom humor ao mau humor, a ira, muito rapidamente, numa escalada rápida e tal. Eu estava curioso para saber, já tinha ouvido falar que o Reinaldo Gianecchini ia ser E acho que aqui a gente não está cometendo nenhum spoiler, né? Até agora, beleza, porque a série já está lançada, né? Acredito que as pessoas já estão por dentro. Então, o Reinaldo Gianecchini é o vilão da 2ª temporada. Só que o cara parece Jesus Cristo, né? Eu não sei. Aí, criador, alô, criador, era isso que vocês imaginavam? Isso foi um processo, digamos, a partir do momento que ele foi materializado na figura do Gianecchini, vocês pensaram nesse visual? Que o cara tem um olhar assim fulminante, né? Penetrante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa composição. Rogério, o trabalho de criação, de desenvolvimento mesmo de uma série, até chegar na tela de vocês, é muito coletivo, né? A gente, ou seja, começa assim na sala de roteiro, em que a gente desenvolve esses personagens. O personagem, a ideia não era exatamente Jesus Cristo, mas a ideia era, assim, ser um grande líder religioso com uma presença física e também oral, ou seja, o discurso muito imponente, muito convincente, que movesse multidões e que tivesse quase um tom meio santo, e apesar de santo, é o vilão, ou seja, é aquele clássico cidadão de bem, pai de família, que vende uma imagem de perfeição e bondade, defensor da moral e dos bons costumes, e que, na verdade, às escondidas, faz tudo o que ele faz e usa do poder e da força que ele tem e da autoridade que ele tem para cometer os abusos e os crimes que ele comete. Então, essa era a ideia desde o início. E a gente tinha várias referências reais de figuras que a gente queria transitar, né? Algumas que são líderes religiosos reconhecidamente abusadores, tá? Então, por exemplo, o João de Deus, que é uma referência clara, mas também a gente tinha outros líderes religiosos que não estão presos e não são figuras necessariamente execráveis, mas que tinham elementos interessantes. Esse eu prefiro não citar, mas enfim, a gente tinha como referência.
Essas referências a gente apresenta para a produção, para o diretor e para figurinista. A nossa figurinista é a Marina Franco, desde a primeira temporada. Ela faz um trabalho incrível. Para mim, eu amo os figurinos da Janete e do Brandão na primeira temporada. E ela que cria, então, a gente também em diálogo, por exemplo, a gente queria muito que a Ângela fosse essa espécie de bonequinha princesa presa num vestido. E aí, conforme ela vai evoluindo, o próprio figurino marca a evolução da personagem, né? Ou seja, o próprio figurino mostra essa menina se libertando e passando. Tem uma cena que passa muito batida no primeiro episódio, mas que é da altura do vestido que ela vai usar para usar na festa de aniversário dela. E aí a mãe falando: ai, filha, tá muito baixo, tá muito curto, né? Tem que ser mais comprido. Então o figurino, sem dúvida, entra, a caracterização entra, tudo acho que muito em diálogo com a direção geral do Zé Henrique Fonseca. Além dele, tem a Isabel Jaguaribe e o Rogue Souza dirigindo, e também com os próprios atores, que os próprios atores trazem coisas muito interessantes. Na primeira temporada, a Verônica, a Tainá, né, depois de toda a composição da personagem, deu a ideia de ela usar um piercing no nariz. E eu, a princípio, quando ela me ligou, falou: Rafa, o que você acha? Eu falei: cara, eu, a princípio, não gosto, porque acho que tem nada a ver, nunca pensei nisso. Ela falou: cara, mas eu tô sentindo que tem, ela usa isso. E aí eu falei: bem, então, né? E aí funcionou, super funcionou, né? Então é importante dizer que é um processo muito coletivo, e é a soma desses esforços que gera o resultado final. Não, eu fiquei realmente... E o tom de voz que o Reinaldo adota aí, é óbvio, né? Eu imaginei que tinha coisa que vinha do papel, digamos assim, tem coisa que é a contribuição do artista, como ele enxerga, né, o personagem e tudo mais. O tom dele, meio inalterado, né? Ele fica passivo, assim, né, o tempo inteiro. Não, você sabe que tem alguma coisa muito forte ali dentro, um vulcão para explodir. Então, eu diria até que ele pode roubar a cena na maioria das vezes. A cena dele com a delegada e com a Verônica, né, quando ele vai prestar o depoimento, aquilo ali é sensacional. Assim, para mim, eu estava meio na dúvida, falei assim: puxa, será que o Reinaldo Gianecchini, o cara é bonitão, né, meu? O cara é um modelo, não sei o que, meu, vai de vilão? Vai, foi bem, mandou bem. Não, e ele faz uma coisa que... Primeiro, eu tenho duas coisas que eu adoro, especificamente na atuação do Reinaldo. A primeira é que ele adota propositadamente na igreja um tom meio caipira na hora de fazer os discursos. Sim, então, sim. A maneira que ele fala na igreja é diferente da maneira que ele fala em casa. Isso eu acho genial. Assim, eu acho realmente muito interessante como esse sujeito encontra uma nova maneira de se comunicar com a sua audiência. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho muito interessante e curioso é que o Gianni, ele, como pessoa, ele é uma pessoa muito, muito pacífica, uma pessoa que acalma, é uma pessoa muito agradável de conversar e tal. E ele traz isso para um personagem que é absolutamente vilanesco, né? Então, sim, você sente nele quase esse... Porque é de propósito na história, e isso, claro, está no roteiro, que a gente... Ou seja, ele não é um farsante, ele não é um mentiroso. Ao contrário, a gente até brinca com a ideia de que ele realmente tem algum poder, sim, sobrenatural. E o Gianni traz, eu acho que esse peso, né, essa espécie de carga emocional necessária para contar um personagem. Seria muito mais fácil, talvez, mas também mais simplório, fazer um personagem que é um mentiroso, um farsante, uma fraude. E ele não é isso. Ele é um personagem que realmente tem algum poder, ele realmente tem algum alcance, e tudo bem, ele usa esse alcance para fazer o mal, né? Pois é. Bom, eu sei que a gente, então, depende, o próximo degrau a ser subido é isso, né? Depender da minha parte, vou fazer meu trabalho para divulgar a segunda temporada do Bom Dia, Verônica. Aí eu, assim, somente se acontecer uma terceira temporada, você poderia dizer que a gente espera um vilão? Quer dizer, na verdade, ele tá, o Matias está nativa ainda, mas a gente pode esperar o Doum, assim, no mesmo
calibre, assim, o que você poderia falar, sem dar spoiler nem nada? Olha, eu posso dizer que eu adoro criar vilões. É a especialidade da casa, criar vilões. É uma coisa, não, assim, realmente são os personagens que mais me interessam, né? Claro. Como autor. Tanto que nos meus livros, O Jantar Secreto, ele é um livro narrado pelo anti-herói. O Dias Perfeitos, um dos personagens principais é um psicopata. O Suicidas também, que é o meu primeiro livro, idem. O único livro que eu tenho que o protagonista é o herói e não o anti-herói ou o vilão é Uma Mulher no Escuro, que é o meu romance mais recente. Mas todos os outros, eu tenho esse interesse pelo vilão. Eu gosto de explorar a mente humana que leva para uma perversidade ou algo assim. Então, sem dúvida, a gente tem alguns planos para esse terceiro irmão. Não sei exatamente quais desses planos a gente vai conseguir realizar, mas as vontades estão aí. Ótimo. Dizem, né, que eu vou ser obrigado a acabar a nossa entrevista, mas dizem que é muito mais, os atores falam que é muito mais divertido, né? Você se solta mais fazendo um vilão do que necessariamente um mocinho, que às vezes o mocinho tem um comportamento irretocável, então às vezes você tem que, né, ir um pouquinho contra a natureza do ser humano, que é uma natureza dividida, né? Nem todo mundo é tão bom, nem todo mundo é tão ruim. E o vilão tem aquelas outras camadas a serem exploradas. Então, eu só posso torcer. Da minha parte, vou fazer muito barulho aqui. Queria agradecer o seu tempo, enfim, torcer realmente para que a gente tenha essa terceira temporada, não apenas como jornalista especializado, mas também como espectador, né? Porque é isso, não tem nada pior do que você ficar com os 3 pontinhos no final, assim, você não sabe o que vai acontecer. Obrigado, fico muito feliz de ver que você curtiu a série. Sem dúvida, a vilã é mais divertido de fazer, mas nisso eu confesso que eu gosto muito da nossa Verônica, porque ela é uma heroína imperfeita, cheia de defeitos e com várias camadas. Eu acho que a Tainá também traz muitas camadas para essa personagem, justamente porque ela é uma mulher invisibilizada num sistema que desperta para uma série de injustiças e decide lutar contra essas injustiças e vai perdendo muita coisa pelo caminho, né? Se a gente pensar desde a primeira temporada o quanto a Verônica perde para ganhar alguma coisa, eu acho muito forte. Então, fico na torcida para que a gente tenha vilões mais complexos, mas também cada vez mais mocinhos e mocinhas que não precisam ser tão santificados assim. Né? Não, na próxima vez a gente vai ter mais tempo para falar, inclusive, do protagonismo feminino, né? Tema para lá de atual. E você já está, né, abordando isso desde a primeira temporada, não apenas na figura da Verônica, né, mas nas outras, claro. Tem um monte de gente protagonista, né, muito de mulher protagonista. Então, cara, parabéns. Aproveito para convidar todo mundo, além de maratonar a série, a ler o livro Bom Dia, Verônica, que agora acaba de sair em nova edição pela Companhia das Letras, numa capa incrível, linda. É um livro super legal, mesmo para quem já viu a série, eu recomendo, porque são complementares às experiências, ou seja, tem muita história, coisa no livro que não tem na série. Então, o primeiro livro é a primeira temporada, então tem muita coisa sobre o passado de Brandão, a origem dele, por que ele faz o que faz, que é muito mais explorado na literatura do que na série. Tá vendo? Complementando 2 mídias, complementando uma mesma história. Isso é magnífico. Rafael, muito obrigado. Eu vou encerrar a transmissão. Obrigado pela audiência, gente. Rafa. Obrigado, querido.